Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos. Pastor Paulo Nascimento, Shalom, Shalom. Eu, mais uma vez aqui, meu nome é Marcos, morador de Anchieta, Carioca da Gema. Gostaria de fazer uma pergunta ao amado pastor. Tenho observado que nos últimos tempos, alguns pregadores têm dificuldades em pregar em alguns livros da Bíblia. Mais especificamente, eu quero destacar aqui o livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Por que os pregadores não pregam neste livro? São temas relevantes, temas onde o nosso Deus eterno, Hakadosh Baruch Hu, ele fala com seu povo, o povo de Israel, e não vemos pregadores pregando nada sobre qualquer tema acerca desse livro. E falando de Bíblia, eu gostaria que o amado pastor pudesse dar uma resposta a esta pergunta. Por que pregadores, nos últimos momentos, não pregam em determinados livros? Gostaria de saber se há alguma dificuldade sobre o entendimento ou algo semelhante. Falando de Bíblia, responde aí, pastor Paulo Nascimento. Shalom Vrahá. Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do Falando de Bíblia. Como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. E nessa feita eu tenho a alegria de responder ao meu irmão, meu amigo, meu Ravé, como dizem os judeus. Ravé, amigo, Marcos, que está sempre aqui cooperando com a pauta do Falando de Bíblia. E a pergunta do meu irmão Marcos, Carioca da Gema, foi ele quem falou aqui outro dia, Shalom Lekulam. E o Daniel, que é o meu diretor de imagem e som, falou assim, Paulo, o que é Shalom Lekulam? Eu vou deixar vocês procurarem aí, para depois vocês saberem aí o que é que ele falou para mim. E no outro vídeo a gente faz uma resposta de algumas saudações judaicas, como Shavuatov, que é boa semana. Vamos lá, meus irmãos. A resposta para o meu irmão Marcos de Anchieta é: a Bíblia não é um livro fácil de se pregar. As pessoas às vezes não conseguem digerir uma informação televisiva ou da internet, ou até mesmo não sabem interpretar uma notícia no jornal de papel. Como é que elas vão pregar em alguns livros que são difíceis na Bíblia? Por exemplo, pouca gente sabe que Salomão escreveu 3 obras: Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que aqui é chamado também de Cântico dos Cânticos. Em Provérbios, lá no capítulo de número 30, você vai ver que tem as palavras do sábio Agur. No capítulo 31, tem uma cooperação do rei Lemuel, que alguns acreditam que é até o próprio Salomão, usando algum outro apelido, para poder não estar tão explícito, mas aqui é o rei Lemuel, ou seja, é a prova de que nós não somos autossuficientes para escrever muitas vezes toda uma obra e que às vezes nós precisamos da cooperação de alguém. E aí você vai ver o livro do Eclesiastes, o pastor Ed Renekiewicz, ele vai fazer uma expressão que é tema de um livro dele pela editora Mundo Cristão, que o Eclesiastes é o livro mais mal-humorado da Bíblia. Fica aqui a referência para você. O livro mais mal-humorado da Bíblia é o livro do Eclesiastes, e é uma baita obra do pastor Ed Renekiewicz, da Igreja Batista de Água Branca. Falando de Cânticos dos Cânticos, ou de Cantares de Salomão, como é que a gente interpreta na igreja, meu irmão Marcos, capítulo 1 de Cantares, verso de número 9. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. Mas, na verdade, essa amiga aqui ele tem um laço de intimidade. E a Bíblia ela tem a sua linguagem literal, ela tem a sua linguagem alegórica e a sua linguagem profética.
E a gente já tem problema de colocar alegorias e alegorias e alegorias até naquilo que já é alegórico, e a gente corre o risco de quebrar a pureza do texto, o que nós chamamos de fazer um anacronismo, ou seja, reduzir ao texto aquilo que ele não é. Algumas vezes alguém que está apaixonado e é criado na igreja, e os meninos, eu vi muito isso na minha adolescência, lá na Igreja Batista, quando o pessoal usava Cantares de Salomão, capítulo 1, verso 2. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Aí um dia, um pai pegou o bilhetinho lá que o rapaz mandou para a menina e falou assim, primeiro que a menina aqui é ela. Segundo, já bebeu vinho para saber se o beijo é melhor do que o vinho? Aí deu aquela confusão e a gente zoou para chuchu o menino lá. Aí você tem também o capítulo 2 de Cantares de Salomão. Eu já preguei sobre isso, de repente, outras pessoas você também já ouviu. Verso de número 9, capítulo de número 2. Esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. 9. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho do corso. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades. 10. O meu amado fala e me diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Verso 11. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Verso 12. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Como é que a gente vai discernir que você sabia que o livro de Cantares de Salomão, ele é usado muito nas palestras para casais, a fim de que a gente erotize a mensagem da Bíblia? Quando ele fala lá que os seios da mulher, da amiga dele, né? Amiga, da amiguinha, da coleguinha, é comparado a um cacho de uva. Ele quer chupar o cacho de uva da irmã lá, da amiga. Olha aí, esse Salomão não era fácil. Não era à toa que ele teve 1000 mulheres, que o cara era terrível. Mas vamos lá, capítulo 8. Você já deve ter lido isso em algum convite de casamento. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Verso 7. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Outro dia eu li um pregador pregando no capítulo 8 e o verso 10. Eu sou um muro, e os meus peitos como as suas torres. Então eu era aos seus olhos como aquela que acha paz. Aí no verso 5 do capítulo de número 8 de Cantares, ou de Cântico dos Cânticos, no verso 5 diz assim, do capítulo 8, quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Eu já preguei sobre isso aqui também. Queridos, a Bíblia não é fácil de se interpretar. E é por isso, irmão Marcos, que há uma certa dificuldade. Por exemplo, nós estamos hoje vivendo uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E as pessoas estão usando Mateus capítulo 24, rumores de guerra. Só que se essa for uma guerra maior e de uma postura mais elevada, ela vai ser considerada a Terceira Guerra Mundial. E, na verdade, a gente já ouve rumores de guerra, nação contra nação, já há muito tempo. O que fecha o princípio de dores são as pestes. E aí a gente entra no Covid-19, que foi uma peste global. A igreja vive hoje, no cronômetro apologético da fé, a sua 1/10 hora. O que é isso? Os minutos finais da igreja na terra, os segundos finais da igreja sobre a terra. Assim como um atleta está no minuto final da sua competição, assim está a igreja hoje sobre a terra. Nós estamos vivendo o tempo do fim, não é tempo de dores. Nós estamos
para lá do princípio das dores. No princípio de dores tem terremotos, tem pai contra filho, filho contra pai, tem guerras e rumores de guerra. E essa, se for uma proporção maior, vai ser uma terceira guerra mundial. Então a igreja, ela vive no relógio escatológico de que nós estamos vivendo o tempo do fim. Tudo me leva a crer que a trombeta pode tocar hoje. Tudo me leva a crer que o amado das nossas almas pode romper as nuvens hoje. O arrebatamento da igreja não é para daqui mais 1 ano, daqui mais 5 anos, daqui mais 10 anos. A gente precisa viver essa expectativa hoje. E aí a gente precisa entender que nós, como cristãos, precisamos voltar o nosso olhar para a Bíblia de forma mais apurada, de forma mais dedicada, de forma mais exaustiva, para entender aquilo que o Espírito pode trazer como iluminação sobre a nossa mente. Deus abençoe a vida do meu irmão Marcos de Anchieta. Shalom sobre a sua vida, meu querido amigo, meu Ravé, e que a bênção do Senhor esteja sobre toda a sua casa. Você pode fazer como o irmão Marcos, enviar a sua pergunta, seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp aqui já liberado no canal, e aqui nós vamos confeccionar o vídeo resposta. Beijão para todos os meus irmãos carioca que nos acompanham aqui, o Falando de Bíblia, e esse foi mais um vídeo resposta do Falando de Bíblia.